A avó de 62 anos surpreende família com gravidez inacreditável e segredos revelados. Helena sempre foi uma mulher forte, uma rocha em sua pequena cidade do interior. Com suas flores coloridas no quintal e o cheiro do café fresco pela manhã, ela mantinha sua casa como um abrigo de amor e calor. Seus filhos e netos eram sua prioridade, e cada domingo a mesa da sala de jantar se enchia com risos e pratos típicos. Mas tudo isso mudaria em um piscar de olhos. Aos 62 anos, a vovó Helena se viu enfrentando uma verdade inimaginável. Estava grávida. A descoberta veio como um raio em um céu claro. A princípio, estava maravilhada e assustada. Um turbilhão de emoções a dominava. O que os vizinhos diriam? E seus filhos? Seu coração batia rápido enquanto lembrava do olhar perplexo da filha Clara, que já tinha 40 anos e sempre se viu como pilar da família. Clara começou a tremer nos cantos da mesa, os braços cruzados, os olhos bem abertos ao ouvir a confissão da mãe. O clima que antes era de risos se tornara uma tempestade silenciosa. Era um domingo à tardinha e o almoço estava quase pronto quando um de seus netos fez um comentário que destruiu a aparente tranquilidade. Vovó, você é como a minha irmãzinha? Você vai brincar comigo? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O medo de que palavras como idiota ou louca flutuassem. No ar pairou, enquanto os familiares se entreolhavam como uma mistura de espanto e compaixão. O cheiro do feijão cozido e do arroz soltinho não conseguiu abafar o rancor que crescia. Clara estava em choque, o rosto vermelho como tomate, a mente dela trabalhando como uma máquina, para entender que tipo de mundo seria esse, onde sua mãe, a mulher sábia e independente, estava se transformando em uma espécie de nova mãe novamente. Essa casa é sua, não é? Questionava, enquanto as lágrimas ameaçavam escorregar por suas bochechas. Mas Helena percebeu algo mais profundo e obscuro à medida que a conversa se desenrolava. Lembranças de segredos enterrados começaram a ressurgir. Ouvira sussurros durante a infância sobre a linhagem da família. Histórias de mulheres e suas lutas. Agora olhar para o ultrassom que segurava nas mãos, uma imagem preto e branco com um pequeno ser sendo formado. Ela entendia que não era só uma nova vida que estava trazendo ao mundo. Era uma conexão com um passado que estava mais vivo do que nunca. Estou trazendo uma nova vida ao mundo. Mas o que será que isso realmente significa para nós? Com as palavras flutuando no ar, Helena percebeu que seus segredos não eram apenas dela. Todo o amor, dor e redenção da família estavam entrelaçados. A mesa não era apenas um lugar de refeições, era um altar de expectativas, um palco onde o amor e o perdão dançariam sua última dança. Tudo ficou incerto. O que a família faria com tudo isso? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pairava na sala, como uma sombra pesada. Helena olhava para os rostos que a cercavam, esperando por algo, uma palavra, um pedido de compreensão. Mas em vez disso, os olhos de Clara brilhavam não só com confusão, mas com uma intensidade feroz e desafiadora. Eu não posso acreditar que você está fazendo isso. Como você pôde, mãe? As palavras saíram em um sussurro agudo, como se fossem facas afiadas. Helena sentia o coração bater acelerado. Calor subir de seus pés à cabeça. Clara, por favor! Mas ela não conseguiu terminar. A porta da casa se abriu com um estrondo, cortando o clima tenso, e a figura de Pedro, o genro, surgiu com os olhos arregalados. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona, e isso só aumentou a confusão que envolvia aquele domingo. O que aconteceu aqui? Ele perguntou, o tom nervoso. Clara fez um gesto brusco com a mão, como se quisesse varrer a situação. Mãe está grávida, aos 62 anos. A incredulidade na voz bela fazia ecoar um riso nervoso. Os olhares se voltaram rapidamente para Pedro, enquanto a peça central da família perdia o controle. Mas Helena não estava preparada para o que viria a seguir. A porta se abriu novamente e agora era Sara, sua irmã, que aparecia com um semblante pálido. Eu ouvi sobre a gravidez e preciso falar com você, Helena. É sobre o seu passado. A última frase soou como um trovão. O que poderia ser tão terrível para ser revelado agora? O rostinho alegre do neto na mesa se desfez em gotas de medo. Vovó, você tá bem? Ele olhava para a avó, angustiado. Eu estou, Helena começou, mas a culpa sufocava. Clara não tirava os olhos da mãe. Que passado, tia! Que segredos mais você esconde? A tensão aumentava, como um fio prestes a se romper. Sara respirou fundo, olhando de relance para todos ali. Havia algo que nunca contei sobre o pai de Helena. Um murmúrio correu pela sala. Ele não era quem você pensava, Helena. Na verdade, ele tinha uma vida dupla, uma amante e um filho com ela. Você não é a única que traz uma nova vida. O seu irmão, o filho que ele teve, está aqui em nossa cidade. A revelação transformou a sala em um turbilhão. É como se os próprios fundamentos da casa tremessem. Clara, já tão abalada, sentiu as pernas fraquejarem. O meu irmão? Como você pôde guardar isso por tanto tempo? O choro dela agora vinha acompanhando uma raiva que fervia. A mesa, antes cheia de amor e comida, agora parecia abarrotada de mistérios e falsas memórias. Helena ficou em choque. As palavras de Sara ecoavam em sua cabeça. O que isso significava para o bebê que ela esperava? O que a família ainda estava escondendo? A busca por respostas agora não tinha fim. Ela sentiu um nó na garganta. A dúvida a consumia. O que mais havia nas sombras do passado? O tumulto dentro dela se intensificava, como um relógio prestes a mongar.
Olhando para os rostos dos seus filhos, sentiu que a vida estava prestes a mudar de maneira irreversível. Onde está esse irmão, Sarah? Eu preciso saber. A sala encheu-se de um peso crescente, cada segundo pulsando com a urgência de descobrir verdades que poderiam desmoronar tudo. A reviravolta era intensa, as conexões se rompendo. O que aquela nova vida que em breve chegaria significava em meio a tanta confusão? A tensão se elevava e a pergunta ficou no ar, esperando para ser respondida. O que mais estava escondido nas sombras da família? O que mais havia nas sombras do passado? Helena sentiu o ar pesado na sala, a tensão quase palpável. Onde está esse irmão, Sarah? Eu preciso saber. Sua voz tremia, mas não era só por ansiedade. Era a combinação da revelação devastadora e da expectativa de um novo ser. O olhar de Clara se tornara vulnerável e desgastado, como um balão prestes a estourar. Sarah respirou fundo, a expressão carregada de culpa. Ele vive em uma cidade próxima. Não sei como ele se chama, mas eu o vi. Na última vez que estive em um mercado, ele estava lá, e eu não consegui ignorar. Antes que pudesse terminar, algo inesperado ocorreu. Um barulho, alto como um estrondo, ecoou da cozinha. O grupo se virou em uníssono, o rosto de Helena pálido de medo. O que foi isso? Ela murmurou, sua voz mal saindo. O coração batia forte como um tambor. Cada batida parecia um aviso. Pedro, que ainda estava atordoado, foi o primeiro a se movimentar. Vou ver! Ele correu em direção à cozinha, e o resto da família seguiu logo atrás, formando uma fila de rostos preocupados. O que poderia ter causado aquele estrondo? Chegando à cozinha, o que viram deixou todos em estado de choque. O armário debaixo da pia estava aberto, e havia uma caixa grande, um pouco amassada, caída no chão. Não era apenas a caixa. Era o que havia dentro dela que fez o estômago de Helena revirar. Ao se aproximar, viu objetos familiares, brincos, fotos empoeiradas, uma pequena caixa de música que costumava ser dela. Aquela não era apenas uma caixa de itens esquecidos, era um relicário de memórias. Esses eram meus, disse Helena, e as palavras soaram como um lamento. O que está acontecendo? Como isso chegou aqui? As mãos dela tremiam enquanto tocava os objetos. Clara, já em estado de desespero, gritou: Mãe, isso pode ser uma mensagem. Alguém está tentando te dizer algo. Helena se virou para a irmã. Você já sabia disso, certo? Que eu tinha coisas guardadas assim? Não, não sabia, disse Sarah, mas a hesitação na voz dela entregou um segredo mais profundo. Talvez eu tenha visto algo similar, mas não encontrei a coragem de te contar. Nesse momento, um livro antigo deslizou da caixa. As páginas se abriram para revelar anotações que pareciam ser de uma mulher, alguém do passado. Os próprios nomes eram reconhecíveis. O caderno trazia a letra de Helena, mas também desafios e anotações de outra mulher, a amante do pai, um náufrago do tempo. O grito agudo veio de uma esquina da sala. O neto, que até então estava em silêncio, olhou para a avó com olhos arregalados. Vovó,
O que isso significa? Você estava escondendo tudo isso. A sala se tornara um caos. A caixa, os segredos, o irmão perdido. Tudo girava como um furacão. Helena queria se afastar da confusão, mas a verdade a cercava. O peso nos ombros aumentava. O que mais estava escondido? O que mais estaria por trás daquelas memórias empoeiradas? Sem aviso, Pedro, que observava a cena em êxtase misturado à raiva, interrompeu. Isso é culpa de todos nós. Precisamos encarar de frente o que não foi dito. E se a verdade mais sombria estiver concentrada aqui? E se além de um irmão, você estiver esperando um filho de um passado que você não escolheu? E se isso estiver atrelado à história da sua vida? O silêncio atingiu um ápice. Helena sentiu a vida, tal como a conhecia, desmoronar. Em meio a todas as revelações, um novo medo brotou. E se o bebê que ela esperava também carregasse o peso dos segredos? A sala girava ao redor dela, e a única certeza que se firmava era o desconhecido. O que ainda permanecia oculto nas sombras? E, principalmente, que tipo de explosão emocional aguardava essa família ao desvendar tudo isso? A cada segundo a urgência aumentava. A escuridão à espreita parecia gritar que ainda havia muito mais a ser descoberto. A sala tremia com o peso das revelações. O livro tinha deslizado como um sinal do destino, e as palavras de Pedro ainda reverberavam na mente de todos. Helena respirava fundo, mas a confusão a sufocava. A caixa, os segredos e a possibilidade de um irmão desconhecido tornavam o ambiente insuportável. Enquanto a tensão aumentava, um misto de dor e esperança se instalava no coração dela. O neto, que assistia à cena com olhos arregalados, quebrou o silêncio novamente. Vovó, por que você nunca me contou sobre isso? A inocência dele parecia um açoite. Eu não sabia. Helena tentou responder, mas as palavras falhavam. Sara, ainda com a expressão pálida, olhou para a irmã. Você precisa abrir essa caixa, Helena. Pode haver mais ali, mais verdades que precisamos enfrentar. O desespero crescente contagiou Clara, que olhou para a mãe com um misto de raiva e amor. Qualquer coisa, mãe, eu só não consigo entender. Ela se virou. Para Pedro, a expressão dela tomando um novo tom. Você sabe de algo, não é? Pedro piscou, confuso. Do que você está falando? E foi nesse momento que a porta da cozinha se abriu com um rangido aterrorizante. Todos se viraram para ver uma figura familiar que fez o coração de Helena parar. Júlia, sua antiga amiga de infância, apareceu com um ar inquieto que dizia que havia muito mais a ser dito. O que você está fazendo aqui? Perguntou Helena, sentindo a tensão aumentar novamente. Júlia parecia insegura, mas havia um brilho nos olhos dela que não deveria estar ali. Desculpem-me, mas eu precisava vir. Eu sei sobre o seu irmão. A sala parou. O neto soltou a mão da avó, enquanto Clara arregalava os olhos. O que você sabe? Ele não é um irmão comum, Helena. Júlia começou, a voz trêmula. Ele está vivo, mas ele não é só um filho.
É algo bem mais complicado. Um arrepio correu pela sala. Seus pais, na verdade, seu pai não tinha só uma amante. Ele teve um relacionamento sério. Eles planejavam fugir juntos. Este filho que você pode ter agora não é só o fruto de uma história antiga. É a continuidade de um legado que ninguém queria. Um grito quebrou a tensão. Era Clara. O que você está dizendo? Como assim? A incredulidade misturava-se com pânico, enquanto Helena sentia sua cabeça girar. Envolvia tanto mais do que apenas o bebê. Levante, Helena! Isso é um pesadelo! A sala ecoava os gritos e os murmúrios. Júlia, por que você não contou isso antes? Pedro perguntou, a raiva pululando nele. O que você está fazendo aqui? Eu nunca quis causar mais dor, mas, conforme os anos passarem, as verdades obscurecidas foram se acumulando, respondeu Júlia. Esse irmão, ele não só existe, ele está aqui, na cidade. E o que é pior, ele sabe sobre você, sobre todos vocês. Os sussurros se transformaram em alucinações. Clara tinha a mão no peito, como se estivesse prestes a desmaiar, enquanto Neto olhava em choque cada mudança de rosto ao seu redor. Helena estava atordoada. Essa informação não era apenas chocante. Era um ataque a tudo o que acreditava. Um filho perdido, um legado indesejado. Mas o que isso significa? Quem é ele para nós? Sua voz falhava entre a dor e a confusão. Júlia deu um passo à frente. Sua expressão agora carregava uma urgência visceral. Ele está vindo. Ele deve aparecer a qualquer momento. E você precisa estar pronta para encarar tudo isso, Helena. Sua vida está prestes a mudar de novo. O tempo parecia ter parado. O coração dela batia descompassado, enquanto todos se entreolhavam, as perguntas crescendo a cada segundo. O que mais haveria por trás dessa nova revelação? A sala estava lenta, mas o eco do desconhecido ressoava mais alto do que qualquer palavra. Helena sentiu a pressão crescer, um impulso desesperado que a chamava a resolver essa nova teia de segredos. Peso do passado, agora mais denso do que nunca, estava prestes a explodir. E enquanto pensava em tudo o que tinha que enfrentar, a porta da cozinha se abriu novamente, dessa vez mais devagar. A verdade estava prestes a entrar e mudar tudo de uma vez por todas. Quem seria a pessoa que poderia redefinir tanto suas vidas? O que ela traria consigo? O futuro da família estava prestes a ser reescrito e nenhum deles estava preparado para o que estava por vir. A tensão na sala era quase palpável. Todos os olhares se voltaram para Júlia, aguardando uma resposta. A atmosfera eletricamente carregada fazia o coração de Helena disparar. Ela sentia os olhos de todos fixos nela, como se a qualquer momento um segredo escondido fosse desabrochar. Ele sabe sobre vocês. Júlia continuou, hesitante. Seu pai, ele tinha um plano que nunca foi concretizado. Ele deixou cartas, registros. O filho que teve fora do casamento, ele não é só um irmão. Ele é o herdeiro de uma verdade que vocês nem imaginam. Do que você está falando? Clara indagou, a voz cheia de incredulidade.
O que há de tão especial nesse irmão que ninguém nunca mencionou? Por que tudo isso estava escondido? A confusão no rosto de Clara mostrava uma tempestade interna. Helena sentiu um arrepio percorrer a espinha. Havia outras cartas? Questionou, a voz falhando. O que mais você sabe, Júlia? Muitas coisas. Seu pai estava envolvido em negócios obscuros. Ele e a mulher eram mais do que amantes. Eles operavam juntos, envoltos em um imenso esquema. E o filho, ele é o símbolo de muito mais, Helena. Ele pode estar em perigo. E vocês, tão próximos, talvez estejam em risco. Júlia suspirou. A expressão dela carregada de preocupação. O neto, que se mantinha à distância, aproximou-se, o olhar confuso. Mas, vovó, o que isso significa? O que está acontecendo? A voz dele tinha um timbre inocente, cortando a tensão. É complicado, meu. Amor, disse Helena, buscando uma maneira de explicar sem sobrecarregar a criança com mais dor. Ela olhou para a caixa no chão, tão cheia de segredos, e um nó na garganta parecia apertá-la ainda mais. É sobre o que nós somos e tudo o que nossa família já viveu. Nesse instante, um barulho estrondoso, vinda da entrada da casa, interrompeu tudo. A porta se abriu com um estrondo e um homem alto entrou, com um olhar intenso como se tivesse atravessado séculos de dor. Era ele, o irmão que nunca teve, ou melhor, o meio-irmão que, segundo Júlia, era mais do que esperado. O silêncio se instalou como um manto pesado na sala. Instintivamente, todos recuaram, os olhares fixos. Nós sem chegado. O ar parecia esgotar-se, como se todos tivessem paralisado em um momento de inatividade que durava uma eternidade. Eu procurei por vocês, disse o homem, a voz profunda e cheia de emoção reprimida. Eu sou Lucas. O choque catapultou todos em uma onda de emoções. Lucas, repetiu Helena, as palavras saindo em um sussurro quase inaudível. Você é meu irmão? Sim, ele respondeu, os olhos escaneando o ambiente, capturando as reações de cada um. E eu sei tudo sobre o que aconteceu. Por isso estou aqui. O ambiente pesava cada vez mais, a expectativa crescente entre os presentes. Mas não estou só. A frase pairou, criando o eco profundo no silêncio. Ele pausou e todos sentiram a urgência na confirmação. Uma mulher apareceu logo atrás dele, ofegante e visivelmente perturbada. Lucas, precisamos ir. O que você está fazendo aqui? Seu olhar era de desespero, uma mistura de amor e medo. Ela revelou um papel amassado que estava em sua mão. Eles estão vindo. Eu os vi. Se você estiver aqui, eles não vão parar até que todos estejam juntos. A sala se transformou em um campo de batalha emocional, onde todos se olhavam, confusos e temerosos. Quem são eles? Clara questionou, agora com a expressão contorcida e incerteza. Lucas respirou fundo, como se estivesse começando uma conversa há longo tempo perdida. Eles são parte do legado do nosso pai. Isso vai além de nós três. Eles sabem de toda a verdade e o ônibus não vão parar até que todos nós estejamos juntos. E a vida que você está esperando, Helena, pode estar em perigo. Não é apenas o nosso passado, é o presente e nosso futuro. A sala agora estava repleta de fervor e pânico. Todos se entreolhavam, buscando entender a magnitude do que estava prestes a acontecer. O que mais estava escondido nas sombras da história de suas vidas. O que viria a seguir era incerto, mas um novo dilema já estava claro.
Eles precisavam se unir, mas unindo-se, poderiam colocar tudo em risco, incluindo a vida do bebê que estava por vir. Assim, um novo ciclo de segredos e revelações se rompia, e a questão que pairava agora era: o que perigos estavam à espreita? E que novos perigos estavam à espreita no horizonte? O clima estava elétrico. Os olhos de todos estavam fixos em Lucas e na mulher que o acompanhava, como se a presença deles pudesse mudar o rumo de tudo. A tensão na sala era quase insuportável. Helena sentiu o coração disparar. "Você é meu irmão?" repetiu, a incredulidade refletida em seu olhar. Lucas, com um semblante sério, apenas acenou. "Sim, e a razão pela qual estou aqui é mais complexa do que você imagina." Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a soltar uma bomba. "A verdade, Helena, é que não sou o único que veio. Existe outra pessoa, alguém que conhece tudo. E essa pessoa, ela chegou há poucos dias. Está nos observando." Um frio na espinha percorreu todos os presentes. "Observando? Quem?" Clara perguntou, com raiva pulsando nas veias. "Você está dizendo?" "Minha mãe, a amante do seu pai. Ela não é quem você pensa. Ela tem planos, e esses planos envolvem você e seu bebê." A revelação caiu como um peso em todos. "Um plano? Que plano?" Sara perguntou, a voz baixa, como se as palavras escondessem um terror oculto. A mulher ao lado de Lucas, agora se destacando, tomou a frente e disse: "Eu sou Ingrid e conheço a sua história. Helena, sou filha dessa mulher. Estou aqui porque eles não vão parar até que tenham o que quiserem. E o que querem, Helena, é a criança que você está esperando." Helena foi tomada por um misto de raiva e desespero. "Por que você está me dizendo isso?" O olhar dela variava entre o descrédito e a dor. Ingrid parecia cansada, seus olhos transbordando com uma emoção não revelada. "Porque você precisa entender que seu passado está prestes a se me entrelaçar com o meu futuro. Acreditar que você pode escapar dos erros do seu pai é um engano. Eles virão atrás de você e de tudo que você ama. Você tem que se preparar, porque não são apenas segredos que eles querem. É poder. E poder está diretamente ligado a esta criança." O silêncio se espalhou pela sala como uma nuvem pesada. O neto de Helena parecia cada vez mais confuso, seu olhar alternando entre os rostos tensos que o cercavam. "Vovó, o que está acontecendo?" ele perguntou, a inocência transparecendo. Helena virou-se para ele, o coração partido. "Vai ficar tudo bem, querida. Vai ficar tudo bem." Mas no fundo, sabia que não poderia prometer isso. Os olhos de Clara estavam fixos em Ingrid. "Você? Como você sabe disso? Como pode saber de tudo isso?" A raiva dela começou a transformar-se em uma cólera incontrolável. "Você não é parte de nossa família." "Na verdade, sou," Ingrid respondeu, a voz imperturbável. "O que está em jogo vai muito além de nós. Eles sabem de tudo. O que seu pai fez, as mentiras. Precisamos nos unir e enfrentar isso antes que seja tarde demais." O ar na sala ficou pesado e a sensação de iminente loucura tomou conta, quando, de repente, um barulho estrondoso irrompeu da sala ao lado. Todos se viraram, um choque pulsando no ar. A porta foi arrombada por figuras encapuzadas e o terror tomou conta da casa. Olhares de incredulidade e medo preencheram o espaço enquanto o caos se desdobrava.
Vocês acharam que podiam escapar? Gritou um dos homens, os olhos frios como aço. Os gritos de Clara se misturaram às corridas desesperadas. Eles sabem. Você está em perigo, Helena. A sala se transformou em um frenesi. Helena agarrou o neto fortemente, o coração disparando em ritmo frenético. Clara gritou pela mãe, enquanto todos se moviam com um instinto de sobrevivência. Aconteceu tão rápido. Os estrondos ecoavam, e ao fundo uma sombra conhecida surgia entre os encapuzados. Era o pai de Lucas. Eu não vou deixar que levem a criança, ele bradou. Os olhos fixos em Helena, com uma intensidade que fez o estômago dela revirar. Vocês todos estão envolvidos em algo que não compreendem. Diante da revelação, Helena percebeu que a rede de mentira se apertava. A cada segundo que passava, sentia que o chão sob seus pés estava desmoronando. Sua família estava em perigo e agora a verdade parecia mais uma armadilha. Cada caminho, uma decisão que poderia levá-los à escuridão. Você não pode levar o que não é seu! Helena gritou, a voz transbordando em um misto de desespero e coragem. Nesse exato momento, a vida e o futuro se tornaram um campo de batalha. O que estava escondido e as alianças que haviam se formado estavam prestes a ser revelados. O que mais poderia acontecer? Quais segredos se desdobrariam? As respostas estavam lá, mas o tempo se esgotava e ela sentia a urgência de agir. E logo, a sala se transformou em um campo de batalha emocional. Helena, com o coração na garganta, sentia a pressão do tempo e da presença de Lucas e Ingrid. Eles eram a chave para os segredos que a família guardava. Mas antes que pudesse pensar em agir, a tensão explodiu com um grito agudo. Vovó! O neto de Helena se lançou em direção a ela, seu pequeno corpo tremendo. O que era apenas uma reunião familiar, agora se tornara um pesadelo. O que está acontecendo? Ele olhava para Lucas, depois para Ingrid, a confusão estampada em seu rosto inocente. Era um momento cruel, a inocência dele colidindo diretamente com o caos. Fique perto de mim! Helena gritou, puxando-o para mais perto, enquanto a presença intimidante dos encapuzados preenchia o espaço. Eles eram como sombras dançantes, ameaçando tudo que era bem caro a ela. O homem que parecia ser o líder dos invasores apontou um dedo para a família, um sorriso maligno quebrando a tensão. A verdade deve ser revelada, e não há como escapar disso. Você não vai levar nada daqui, Clara desafiou, a raiva na voz crescendo. Mas o ar estava pesado e a tensão densa. O homem sorriu perante a bravura dela, mas isso só fez a pele de Helena arrepiar. O que mais ele sabia? Ah, mas eu não vim para levar, vim para dar. Todos vocês precisam entender o que realmente aconteceu, ele disse, sua voz carregada de um prazer perturbador. E é hora de conhecer a história completa. Helena, você não tem ideia do que sua mãe realmente fez? Os olhos de Helena se arregalaram em choque. O que você sabe sobre minha mãe? Suas palavras saíram como um sussurro, mas havia uma força por trás delas. E para seu espanto, o homem começou a rir. Um som cavernoso que ecoou pela sala. Ela não era apenas uma simples dona de casa. Não, ela era muito mais do que isso. Muito mais. Seus pais eram envolvidos em algo grande. E você, Helena? E você? Não era. Está prestes a descobrir qual é o seu verdadeiro legado.
As palavras dele cortaram a sala como uma faca afiada, e antes que pudesse responder, ocorrência polissemântica aconteceu. Uma figura entrou, não uma sombra, mas uma mulher que todos pensavam que estava morta. Era Sofia, a mãe de Helena, e os sussurros na sala tornaram-se gritos de incredulidade. Você não deveria estar aqui, Helena exclamou, a sensação de perda e dor transbordando de seu coração. Você morreu, você foi embora. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. A mulher, que parecia mais um fantasma, estava ali, diante dela, como um portal ligado a um passado enterrado. Eu precisava voltar, Helena. O que está em jogo é muito maior do que você pode imaginar. Sofia falou, a voz dela calma, mas cheia de um peso que caía sobre os ombros de sua filha. Você trouxe isso para nós? Clara berrou, a raiva explodindo. Você deixou tudo isso acontecer e agora podemos acabar todos juntos. O desespero e a confusão se tornaram um eco. Não, você não entende. O legado da nossa família é carregado de segredos. Sofia começou a se explicar, mas Helena não queria ouvir. Era demais. O que estava acontecendo? Como sua mãe estava ali? A confusão girava em sua cabeça. Memórias distorcidas enviaram Helena a um labirinto de sentimentos. E então, um dos encapuzados se aproximou. O legado nos unirá, Heleninha. E você descobrirá que tem mais de uma conexão com ele do que poderia imaginar. O homem olhou para Sofia e a tensão cresceu. Eu não quero saber, eu não quero mais nada, Helena gritou, sentindo como se o mundo estava desmoronando. O que está acontecendo? O que mais você está escondendo de mim? E foi nesse momento que a verdadeira reviravolta ocorreu. O homem que ela pensava ser um inimigo sussurrou algo que fez todos congelarem. Você é a chave para o que pode libertar ou condenar todos nós, Helena. Você carrega o que nunca foi dito. Sofia soltou um grito e os olhos de Lucas se arregalaram. Você é a escolhida, Helena. O poder está em você e muitos estão dispostos a matar para obtê-lo. As palavras a atingiram como um trovão. O choque estava espalhado nos rostos de todos. Um novo mistério se desenrolou e a conexão entre eles parecia ainda mais forte. O que Helena realmente possuía e o que isso significava para a vida que estava prestes a dar à luz. As sombras estavam se aproximando e os contornos de uma nova realidade surgiam. O peso da verdade assilava, fazendo cada segundo parecer uma eternidade. O que viria a seguir poderia mudar tudo ou acabar com tudo. E no fundo, a única certeza que restava era a dúvida. Até onde ela iria para proteger sua família? A sala estava um caos. As vozes se misturavam em um turbilhão de emoções enquanto todos processavam o que estava acontecendo. A presença de Sofia, a mãe de Helena, trouxe um peso intenso. Desconfiada, Helena sentia a adrenalina correr pelas veias, incapaz de acreditar que sua mãe estava ali, viva e bem à sua frente. Você me deixou, você nos deixou. As palavras saíram como um grito, repleto de dor.
Eu precisava fazer isso, Helena. Sofia respondeu, a voz trêmula, mas firme. Muitas coisas estavam em jogo e não éramos seguras. Mas o que vocês não sabem, o que está prestes a acontecer, mudará tudo. Mas antes que a conversa pudesse aprofundar-se, o homem de capuz falou de novo. Ver você aqui, Sofia, é uma surpresa. Mas não importa. O que importa é que precisamos da chave e sabemos que está com ela. Ele apontou para Helena. Que chave? O que você está dizendo? Clara gritou, furiosa, enquanto o pânico começava a se espalhar pela sala. O neto segurava a mão da avó, assustado. Eu me recuso a fazer parte disso, Helena exclamou, ameaçando se afastar. Mas sabia que não poderia sair. Um nó no estômago a consumia. As palavras de Lucas martelavam na sua mente. Você é a chave para o que pode libertar ou condenar todos nós. O peso da verdade que estava por vir era esmagador. Não temos tempo. Eles estão chegando, Ingrid disse, os olhos arregalados. A sensação de urgência preenchia o ar denso. Então, uma explosão de luz iluminou a entrada da casa. A porta se abriu, revelando um grupo de indivíduos estranhamente familiares. Olhos arregalados, sussurros, uma corrente de reconhecimento percorreu a sala. A primeira pessoa a entrar fez com que o sangue de Helena congelasse. Era Ricardo, o homem misterioso que havia cruzado seu caminho há anos. Surpresa, não é? Ele disse, um sorriso sombrio nos lábios. Chegou a hora de desenterrar os segredos do seu passado, Helena. E você? Não sabe ainda, mas já está tudo na sua frente. O ambiente ficou eletrocutado de choque. A mente de Helena girava, tentando compreender como tudo isso se conectava. O que você quer de mim? Ela tentou manter a voz firme, mas tremores escapavam. Simples. Ricardo fez um gesto para os outros se aproximarem. Estamos aqui para recuperar o que é nosso, o que foi enterrado por muito tempo. Ele puxou um objeto pequeno do bolso, uma chave antiga, com detalhes que pareciam familiares. A chave do seu pai, guardada em segredo por todos esses anos. A sala ficou em silêncio, o ar pesado como chumbo. Você tá mentindo, meu pai! Helena hesitou, fitando Ricardo. Ele trouxe à tona memórias de uma adolescência movimentada, cheia de mistérios e segredos. Ele a escondeu por uma razão. Sim, porque ele sabia qual era o verdadeiro poder dela, disse Ricardo. Um tom de voz que soava quase como se ele desse risada da própria situação. Poder que agora pode estar nas suas mãos ou em suas perdas, Helena. E se você optar pela escolha errada, não só você, mas todos ao seu redor sentirão as consequências. Os olhares a cercavam, o desespero imerso em cada rosto. O que ele queria dizer com isso? O passado de sua família estava prestes a explodir. A caixa no chão, agora esquecida, parecia retumbar com as verdades ocultas. Você não pode fazer isso, Clara exclamou, tomando uma atitude. Ninguém pode! Mas a energia no ar estava carregada de ameaças veladas. Ah, mas eu posso. E eu farei.
A menos que vocês façam parte disso e aceitem a oferta. Ricardo dirigiu-se a todos, o olhar penetrante. A verdade quer ser revelada, e não importa o quanto vocês tentem escapar. Me digam, quem está pronto para jogar o jogo? Nesse momento, tudo se virou de ponta cabeça. Corações batiam forte. As emoções estavam à flor da pele. O que mais poderia acontecer? Enquanto Helena enfrentava os olhos de sua mãe e as incertezas da sala, um grito rasgou o ar. Um grito que vinha do fundo. O neto de Helena já tinha se afastado, olhando para a porta da cozinha, seus olhos transbordando de um medo absoluto. "Vovó, tem alguém lá fora!" ele gritou. E com isso, a porta se abriu mais uma vez. A sombra de uma figura imponente se destapou na entrada, e a única certeza que pairava era que a tempestade estava apenas começando. O que mais estava escondido? O que esperaria por eles nesta noite? O já parecia interminável. A sala estava em um silêncio aterrador. Helena olhou para a porta aberta, seus batimentos cardíacos acelerando enquanto uma sombra se formava no limiar. O rostinho do neto, outrora coioso, agora se transformou numa expressão de puro desespero. "Vovó, quem é?" ele sussurrou, grudando-se à perna dela. Então a figura avançou, seus olhos penetrantes fixos em Helena. Era um homem que ninguém esperava ver. Miguel, seu ex-marido, o pai de Clara, que ela havia deixado anos atrás. Os murmúrios começaram a crescer entre os presentes, a tensão tornando-se quase palpável. "O que você está fazendo aqui?" Clara perguntou, um misto de choque e raiva. "Eu voltei para buscar algo que deixei para trás", Miguel disse, a voz profunda e carregada de peso. "Eu nunca quis que a vida tomasse este rumo, mas agora estamos todos aqui, e há uma verdade que precisa ser revelada." Os olhos de Helena se arregalaram. "Você não pode estar falando sério. O que você quer de nós?" Ela se esforçou para manter a voz firme, mas o medo era inegável. Miguel puxou algo das sombras, uma pequena caixa ornamental, desgastada pelo tempo. Dentro desta caixa, há segredos que podem mudar tudo. Segredos sobre nosso passado e sobre essa criança que está por vir, ele disse, olhando diretamente para ela. O silêncio retornou, como uma onda pesada cobrindo tudo. Segredos? Que tipo de segredos? Clara questionou, agora começando a hesitar, o medo transformando-se em ansiedade. Segredos que envolvem sua mãe Helena, e com isso toda a nossa família. Miguel continuou, como se estivesse revelando algo que deveria ter sido contado há muito tempo. "Eu sabia sobre a amante do seu pai. Ela fez coisas horríveis, e vocês precisam saber antes que seja tarde demais." O desespero começou a tomar conta. "O que mais você escondeu?" A indignação de Helena cresceu, mas Miguel, com um olhar sombrio, apontou novamente para a caixa. "Isso precisará ser revelado em seu devido tempo. Mas primeiro, vocês precisam saber que eu também sou parte dessa história." As palavras pairaram no ar como um fardo e a confusão tomou conta da sala. O que ele queria dizer? O neto tremia, sem entender o contexto. "Vovó, o que está acontecendo?" ele interpelou.
o que deixou Helena com um nó na garganta. O que mais estava oculto? Meu Deus, Miguel, o que isso tem a ver comigo? Helena perguntou, a raiva e o medo se entrelaçando. Mas antes que Miguel pudesse responder, algo terrível aconteceu. O teto da sala estremeceu e uma lâmpada estourou, estilhaços caindo no chão. Um grito ecoou, enquanto um dos homens encapuzados se lançou para dentro da sala, agarrando Miguel. Você não deveria estar aqui. Eles já estão atrás de você. O caos se instalou e um turbilhão de movimentos e gritos tomou conta da casa. Helena viu Clara se afastar, a expressão de uma filha lutando para entender como o pai biologicamente estava no centro daquela confusão. O neto, em meio à confusão, chamava, implorando. A sala se encheu de sombras, as emoções se intensificando. Precisamos sair, agora! Gritou Helena, mas seus pensamentos estavam engrossando em confusão. O que estava acontecendo? O que essa revelação significava para o bebê que estava por vir? Quando os gritos começaram a ecoar, a caixa de Miguel caiu novamente no chão e a tampa se abriu. Um papel amarrotado escorregou para fora, caindo às vistas de todos. Clara se agachou e a apanhou, seus olhos se arregalando enquanto decifrava as palavras. A sala ficou em silêncio, todos aguardando. É uma carta da minha mãe, ela sussurrou. Sua voz, enquanto uma tempestade de sentimentos começava a passar. O que mais seria revelado? Enquanto todos esperavam a próxima reviravolta daquela noite de caos, a única certeza era que segredos ainda mais profundos esperavam, prontos para emergir nas sombras escuras que cercavam a vida de cada um deles. O que o futuro guardaria? As respostas estavam a caminho, mas ficariam longe do que eles esperavam. A sala estava em um frenesi. O grito de Clara ainda ecoava, misturado ao som da caixa caindo no chão. Todos os olhos estavam fixos nela, esperando que as palavras na carta que segurava colocassem alguma ordem no caos. O suspense tornava-se palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Ela abriu a carta devagar, enquanto o coração de Helena batia rápido em seu peito. O que mais poderia ser revelado naquela noite? Os rostos ao redor estavam tensos. A expectativa era quase insuportável. Clara começou a ler em voz alta, os olhos se arregalando a cada frase. Se você está lendo isso, saiba que o que está por vir mudará sua vida para sempre. Meu amor por você é verdadeiro. Mas precisamos entender nosso passado para proteger nosso futuro. A voz dela tremia e o coração de Helena se afundava em um mar de incertezas. Precisamos de um plano. O passado que nos une é perigoso, mas também é a chave para a nossa proteção. As palavras cortavam como lâminas, revelando uma fragilidade que frequentemente era esquecida em meio ao tumulto familiar. Helena se aproximou da filha, seus olhos marejados. O que mais diz? Murmurou, quase implorando. Clara respirou fundo e continuou, grudando os olhos na carta. Eles não vão parar. O legado da nossa família é uma espada de 2 gumes, e agora somos todos parte disso. De repente, o telefone de Ingrid apitou, quebrando o silêncio.
A mulher olhou e seu rosto ficou pálido. Elas devem estar chegando, ela alertou, e o pânico tomou conta novamente. Helena sentiu o estômago revirar. Quem está vindo? Precisamos saber. As palavras saíram como um grito. Eu não sei, mas precisamos todos nos reunir e descobrir a verdade por trás disso. Lucas insistiu, olhando ao redor como se quisesse acalmar as águas agitadas. No entanto, a sala começou a se contorcer em discussões. Deixa eu pegar a caixa, pode haver mais segredos. Miguel interveio, tentando recuperar um pouco do controle. Com um movimento rápido, ele se abaixou para pegar o que estava no chão. Mas, no instante em que tocou a caixa, a luz começou a piscar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala, quando uma voz profunda soou, penetrante e alarmante. Acabou de começar o jogo. Todos se viraram para a porta e a figura, mais uma vez encapuzada, apareceu, olhando para todos com um sorriso enigmático. Vocês tomaram seu tempo, mas o jogo deve continuar. As palavras dele reverberaram na sala enquanto um medo se espalhava entre os presentes. O que faremos agora? Clara perguntou, sua voz quase quebrando. Helena sentia que as emoções estavam à flor da pele. Cada respiração era intensamente carregada de ansiedade. Precisamos juntos descobrir o que essa verdade significa para nós. Não podemos deixar que nada disso nos separe. A coragem enchia seus olhos enquanto ela se virava para a família. Nesse momento, um novo propósito acalmou a sala. Mas ainda havia muito a esclarecer. O futuro deles era incerto, e a verdade parecia se desdobrar a cada instante, como uma flor ameaçada pela tempestade. Vamos juntos, entendendo o que a carta diz. Precisamos nos unir. Ingrid propôs de forma decidida. A esperança brotava entre todos, mas com um fundo de medo do que poderia acontecer. Helena segurou a mão do neto, suas ações movidas por um amor protetor. Estamos juntos e faremos o que for preciso para proteger o nosso. Não há mais segredos entre nós. E assim eles se uniram, prontos para enfrentar o que estava por vir, a incerteza ainda pesando sobre eles. A sala estava cheia de promessas e novos desafios. Mas enquanto se preparavam, uma sensação estranha invadiu o ar. A batalha entre passado e futuro estava longe de ter chegado ao fim. E a pergunta que ficava no ar era: que sombras ainda o seguiam? E agora você, querido leitor, não pode deixar isso apenas como parte da sua leitura. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É a hora de demonstrar seu apoio e esmague o botão de like agora, alimentando nosso algoritmo e garantindo que mais pessoas possam conhecer essa jornada incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você é parte essencial dessa história e sua voz importa. Juntos, vamos desvendar ainda mais mistérios e emoções.